Olá, meus amores, tudo bom? Vim gravar esse vídeo para falar sobre o glúten, porque esse foi um pedido de vocês no Instagram. Então, de vez em quando vocês sabem que eu coloco caixinhas de perguntas e eu peço sugestões de vídeo para vocês, porque eu já gravei vídeos sobre tantos temas e às vezes eu fico mesmo sem ideias, né? E um dos vídeos que vocês pediram foi para falar sobre o glúten. Apesar de eu ter intolerância ao glúten e eu sempre falar sobre isso nos posts, eu acho que eu nunca gravei um vídeo para falar sobre ele. Então eu vou fazer nesse vídeo um resumão para explicar o que é o glúten, de onde ele vem, por que ele faz mal para algumas pessoas e outras não, e se você deve realmente ou não parar de consumir glúten. Então vamos começar do começo, né? O glúten, ele é a proteína do trigo. Ou seja, o trigo ele é um cereal que ele é muito utilizado na sua forma de farinha, a farinha de trigo ou farinha branca, todo mundo conhece. Na sua forma integral ou inteira, ele é menos utilizado. E o glúten, que é a proteína desse trigo, ele está presente em praticamente tudo que contém a farinha branca. E a farinha branca, ela é uma farinha que ela é muito versátil do ponto de vista culinário. Então, ela vai estar presente muitas vezes em coisas que não são tão óbvias. Então, por exemplo, vocês sabem que eu sou vegana, né? E vira e mexe eu como um hambúrguer vegano ou vegetariano, enfim. Muitas vezes a farinha é usada para dar liga em bolos, em pães, enfim, outras preparações culinárias. Então, muitas vezes o glúten ele vai estar presente até onde a gente menos imagina. Por exemplo, em cosméticos. Existem cosméticos que são feitos à base de trigo, cerveja, enfim, uma série de produtos. E por que isso é importante? Porque, como toda proteína que é externa ao nosso corpo, ela é passível de ser identificada pelo nosso sistema de defesa como um agressor. Então, o nosso corpo, de uma forma geral, ele sabe reconhecer o que é agressor e o que não é. Por exemplo, a bactéria, o vírus, teoricamente é um agressor. E em alguns casos, isso tem a ver com predisposição familiar e até alterações genéticas, né, ou variabilidade genética, a pessoa pode vir a desenvolver uma reação alérgica, ou seja, uma reação imunológica a elementos da nossa dieta. Então, por exemplo, a gente sabe que existem alergias alimentares a algumas proteínas. O exemplo é o glúten, como a doença celíaca, a alergia à proteína do leite de vaca, a alergia a frutos do mar geralmente tem a ver com a casca do camarão, enfim, com proteínas presentes nesses animais. E assim, a gente, vamos dizer assim, a reação alérgica ela seria a forma mais grave da intolerância ao glúten, né? Da gente não, do nosso corpo não aceitar bem a exposição a essa proteína. Só que o trigo ele não é feito só de glúten, ele tem outras partes. Então ele tem a fibra, ele tem carboidratos, ele tem, enfim, outros elementos dentro dele que também vão causar efeitos no nosso corpo. Alguns efeitos são positivos, como por exemplo o efeito de ser fonte de macronutrientes, né, proteína, carboidrato, etc. O trigo refinado na forma de farinha, ele perde a maioria dos micronutrientes, tanto que a maioria das farinhas que a gente tem no Brasil são fortificadas com ferro e ácido fólico, justamente porque a gente sabe que são deficiências nutricionais muito frequentes na população. E assim como o sal é iodado porque a deficiência de iodo é frequente, como a farinha, o uso da farinha é muito frequente, foi adicionado ferro e ácido fólico na grande maioria das farinhas. E então, como eu ia dizendo, né, é uma fonte de macronutriente e o trigo, na sua forma original, também é uma fonte de micronutrientes. E por quê, né? Por que o trigo veio sendo modificado e por que o trigo acaba sendo a base da nossa culinária? Então tem o seu lado positivo, porque a farinha de trigo ela é relativamente barata, de fácil produção, principalmente depois de modificações genéticas que foram sendo feitas no trigo com o passar dos anos. Então o trigo original ele tinha 1,20 m, né, mais ou menos 1 m de altura, dava uma vez por ano, tinha uma casca fibrosa muito que tornava a retirada dele da espiga bem difícil. E depois de melhoramentos, ou seja, transgenia, né, melhoramentos genéticos, ele foi se tornando um trigo de mais fácil produção, de mais fácil, com menos fibra para conseguir retirar esse grão do caule de forma mais fácil. E do ponto de vista de saúde pública, a pessoa que desenvolveu esse trigo mais fácil de ser produzido e de ser comercializado acabou até ganhando o Prêmio Nobel da Paz,
porque foi uma tentativa de erradicar a fome, porque é uma farinha que tem uma conservação muito fácil, é uma farinha que tem uma disponibilidade muito fácil. Então, esses melhoramentos genéticos aconteceram mais ou menos na década de 70, justamente pós-guerra, muita fome no mundo, uma tentativa de se conseguir um alimento que fosse de fácil disponibilidade, barato, de baixo custo, que fornecesse caloria para as pessoas. Acontece que depois dessas modificações e melhoramentos genéticos que aconteceu com o trigo, essa proteína ela começou a ficar um pouquinho diferente daquela proteína que a gente estava acostumado e adaptado depois de milhares e milhares de anos consumindo trigo. E isso fez com que mais pessoas começassem a se tornar intolerantes e alérgicas a esse glúten, né? Essa proteína do trigo. Sem falar que o carboidrato do trigo também pode causar uma intolerância digestiva. Não é uma reação alérgica, mas é uma intolerância digestiva. E aí, de alguns anos para cá, diversos estudos começaram a perceber que quando a gente se expõe cronicamente a algo que potencialmente pode ativar o nosso sistema imunológico, isso pode fazer reação cruzada e aumentar risco de outras alergias alimentares e aumentar risco, inclusive, de outras condições autoimunes, como até a tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Por isso que diabetes tipo 1, né? Enfim, por isso que algumas pessoas falam que uma das formas de prevenção é até a não se expor a alérgenos alimentares, ou seja, essas proteínas alimentares que nos causam reação alérgica. Isso é um fato que é bem discutido ainda na literatura, mas já existem estudos apontando que o fato da gente consumir esses alérgenos alimentares, e aí não é só o glúten, né? Tem outros, mas isso poderia nos predispor a outras doenças. E de alguns anos para cá, começou-se a identificar na literatura científica uma condição chamada de intolerância ao glúten não celíaca. Ou seja, a doença celíaca seria aquele grau máximo de intolerância, aquele clássico onde a pessoa tem um quadro de inflamação intestinal grave, não consegue absorver nutrientes, tem diarreia crônica, não consegue ganhar, a criança, né, não consegue ganhar peso. E qualquer exposição ao glúten, mesmo no shampoo, vai gerar reação alérgica naquela pessoa. Esse é um quadro muito grave e que é indicado da pessoa realmente não ter nenhuma exposição ao glúten, e a gente sabe que o trigo, por ser tão onipresente, isso acaba se tornando até um desafio para a pessoa. Existem, entretanto, né, condições menos graves ou mais leves, a ponto de ser extremamente leve, no sentido de só dar um desconfortozinho gástrico ou intestinal, ou seja, uma dorzinha de estômago, o intestino mais solto ou mais preso quando a pessoa se expõe. Não é nada muito grave, é algo que muitas vezes passa despercebido. Se a pessoa consome sempre, ela começa a achar que aquilo ali é o normal dela e ela nem percebe. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a ver esses artigos e começou a ter essa discussão desse espectro de intolerância ao glúten não celíaca, eu tinha uma dor de estômago que me acompanhava há anos, eu achava que era por estresse, eu achava que era por causa da vida corrida, alimentação, e eu resolvi fazer o teste. E aí, quando eu fiquei sem consumir durante 2 meses, simplesmente a minha dor de estômago sumiu, e eu tinha acne, na época minha acne sumiu. Isso foi o que aconteceu comigo. E aí eu percebi que depois disso eu acabei ficando um pouco tendenciosa e comecei a estimular que meus pacientes testassem ficar sem o glúten. Muitos deles realmente também tinham essa intolerância, não aquela tão grave como a doença celíaca, mas uma intolerância não celíaca, e muitos não tinham. Então não é todo mundo que tem. E assim, eu sei que eu sou meio tendenciosa porque, como aconteceu comigo, e eu me senti tão bem ao retirar o glúten da minha alimentação, eu acabo tendendo a sempre estimular a pessoa a testar, porque os meus exames eram normais, eu nunca tive o anticorpo da doença celíaca positivo, mas eu tenho muito sintoma toda vez que eu consumo. Geralmente, quando eu consumo, é um consumo assim, em locais onde eu não sei que tem, né? Então, assim, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu sei que as pessoas têm muita dúvida, existem várias linhas e pessoas que defendem não consumir glúten porque é farinha, porque é refinado, e nesse ponto eu até concordo, a gente deve evitar os carboidratos refinados de uma forma geral, porque não fazem bem à saúde, mas você evitar é diferente de você não consumir, de você cortar e de você ter que mudar toda a sua vida para conseguir viver no mundo onde o trigo é onipresente, né, meus amores? Então, é importante, resumo desse vídeo, né? Na verdade, eu tô trazendo essas informações para vocês. Eu não sou gastro, eu não sou especialista na área, mas eu sou alguém que teve essa experiência pessoal.
E eu tô trazendo essas informações para vocês porque eu acho importante que vocês se conheçam e testem. Tenham seu médico de confiança. Se vocês, ao lerem na internet, né, algum sintoma que pode ter a ver com intolerância ao glúten não celíaca, e esses sintomas podem variar desde sintomas gastrointestinais, no meu caso, por exemplo, foi a dor de estômago, tem gente que é por intestino preso ou intestino solto, alterações de pele, alterações até de sistema nervoso, por exemplo, enxaqueca. Então, para algumas pessoas, o trigo pode ser o desencadeador de uma enxaqueca. Então, assim, se você pesquisou e viu que isso pode ser uma possibilidade, eu aconselho que você teste. Se realmente, quando você retirar, você se sentir melhor, mesmo que o seu exame não dê positivo, às vezes vale a pena você entrar num estilo de vida em que você evite o glúten. E eu vou falar para vocês que quando eu parei de consumir glúten, isso já tem aí 6 a 7 anos, foi muito difícil. Foi mais difícil até do que me tornar vegana depois. Eu não vou mentir para vocês. É muito complicado você não comer glúten num mundo onde tudo tem glúten, né? Mas evitar é uma coisa que é bem possível e hoje em dia cada vez mais a gente tem disponibilidade de produtos, a gente tem receitinhas na internet aí para ajudar a gente nessa caminhada. Então, meu conselho é que vocês conversem com seu médico de confiança, de preferência um gastroenterologista que é o especialista na área, que vocês, se precisarem retirar o glúten, procurem uma nutricionista ou nutricionista, né, que estejam acostumados a lidar com dieta sem glúten e façam um teste para ver se é o caso de vocês, tá? Se você quer evitar o trigo por ser uma farinha, tá tudo bem. Isso significa que se eventualmente você consumir, você não vai passar mal e tá tudo certo. Agora, é importante, se você tem sintomas, que você faça esse diagnóstico da intolerância ao glúten não celíaca, porque se esse for o seu caso, tirar o glúten pode te trazer um ganho enorme em qualidade de vida, diminuição de sintomas que às vezes você nem está relacionando com o glúten e pode ter a ver, que foi o que aconteceu comigo, né? No caso da acne, foi um brinde que veio, eu nem sabia. Eu desconfiei por causa da dor de estômago e no fim a minha acne tinha a ver com essa reação que eu tinha ao glúten. E faça o diagnóstico e saiba o que você tá, o que funciona para você e o que não funciona, tá? Então, assim, resumindo, meus amores, o trigo, a farinha de trigo, do ponto de vista de saúde pública, ela foi muito interessante para levar alimento em locais cujo alimento estava escasso, principalmente na década de 70, né? 60, 70, pós-guerra. A farinha de trigo ela é fortificada com ferro e ácido fólico porque o processo de refinamento retira a maioria dos nutrientes, então ela é uma fonte de nutrientes que a gente sabe que tem alta incidência de deficiência na população, então também é uma medida de saúde pública. Mas, por outro lado, ela tem o potencial de gerar alergia, de gerar reações de intolerância. E eu acho importante, antes de você seguir uma dieta da moda ou pensar em retirar ou não, você testar, você conversar com um profissional da sua confiança, de preferência um médico gastroenterologista ou um nutricionista especializado na área para te ajudar nessa retirada, porque no que você retira o glúten, muitas vezes você fica perdido sem saber o que fazer, o que colocar no lugar, né? E faça o teste e veja se isso faz sentido para você. Se você tirou o glúten e não sentiu nada, consuma o glúten com moderação, porque a gente sabe que farinhas e qualquer carboidrato refinado não fazem bem para a saúde, mas aí sem essa preocupação disso estar causando doença no seu corpo, tá bom, meus amores? Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí um pouquinho a dúvida de quem me fez a pergunta nos stories. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, de compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. E se você está no YouTube, se inscrever aqui no canal. Se você está no Instagram, me seguir aqui, que vai me ajudar muito a crescer e levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!